Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nesse momento em que estamos dando início a mais um culto da Primeira Igreja Batista no Andaraí, aqui pelo Facebook. Conforme nós já havíamos partilhado, a gente mudou de plataforma, então a gente está aprendendo, a manusear essa nova plataforma, mas com certeza nós teremos um momento agora de edificação, um momento em que adoraremos ao Senhor, colocaremos diante dele as nossas lutas, as nossas dificuldades, o momento que estamos atravessando de isolamento social e ouviremos a palavra de nosso Deus, a palavra do Senhor. Por isso, meus irmãos, eu peço que você esteja compartilhando o nosso culto para que mais irmãos de nossa igreja e amigos também de nossa igreja que acompanham as atividades de nossa igreja possam estar participando conosco desse momento de adoração ao nosso Deus. Esteja compartilhando também o link pelo WhatsApp para que familiares, pessoas queridas possam também estar cultuando a Deus conosco. A nossa intenção aqui não é que você assista um culto, mas é que você, junto com a sua família, no seu lar, você possa estar cultuando a Deus conosco. Por isso, meus irmãos, nós vamos agora ter um momento de oração. Nós vamos orar colocando diante do Senhor o culto que iremos prestar a Ele. Então, eu vou colocar aqui agora a nossa irmã Larissa. Larissa, pode abrir seu microfone aí para você aparecer. Tá bom, Larissa? E aí, então, a irmã Larissa, ela vai estar nesse momento nos elevando a Deus em oração. Larissa, coloque diante do Senhor, então, o culto a Ele nesse momento. Meu Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado pela tecnologia que nos permite estar juntos em igreja, Pai, apesar de estarmos cada um em seu lar. Obrigado, Senhor, porque nós somos igreja e apesar do templo estar fechado, o Senhor se faz presente em nossos lares. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado por cada um que vai ministrar a sua palavra. Obrigada por cada família, Pai, em casa que está assistindo. Obrigada porque a sua palavra vai ser ouvida. Obrigado, Senhor, pelo seu grande amor durante esse tempo conosco que nós estamos sentindo, Pai. Nós sentimos a sua mão cuidando de nós. Esteja com todos os membros da nossa igreja, todos os membros de outras igrejas também, que estão passando por necessidade. O Senhor sabe o pedido de oração de todos, ó Pai, que o Senhor esteja presente com eles. O Senhor esteja com os enfermos de nossa igreja. O Senhor esteja com todos os profissionais de saúde, com as nossas autoridades. Que o Senhor esteja à frente do Brasil e do mundo nesse momento. Esteja com o nosso culto, o Senhor esteja preparando o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Larissa, a Larissa está representando aqui hoje, meus irmãos, o Ministério da Juventude da Primeira Igreja Batista no Andaraí. A gente teve no nosso primeiro culto a irmã Cleonice, que estava representando o Ministério de Intercessão de nossa igreja. Após, nós tivemos a nossa irmã Olga, representando o Ministério Infantil, cuja líder é a nossa irmã Ana Clarice, e hoje a gente está com a irmã Larissa, representando o Ministério da Juventude, cujo líder é o nosso irmão Dinho Andrade. Então, Larissa, quer aproveitar esse momento e mostrar para a igreja alguma das atividades que nós estamos realizando com os jovens, para que os jovens possam estar participando nesse período de quarentena? Sim, aí no banner, esse banner está divulgado nas redes sociais da Juventude, @juventude.piba, tanto no Facebook quanto no Instagram, e nessa página, tanto no Facebook quanto no Instagram, a gente publica todas as nossas atividades. Toda terça, quinta e sábado, às 8, a gente divulga reflexões que são feitas a partir da nossa juventude. O PGM dos jovens e dos adolescentes está funcionando, está acontecendo toda quarta, 8 horas, dos jovens e adolescentes, sábado, 4 horas. A EBD, acabamos de ter a EBD dos jovens e dos adolescentes, que é divulgado o link para participação nos grupos do WhatsApp. Vamos ter culto jovem, usando a tecnologia, vamos ter um culto jovem todo primeiro sábado do mês, e o culto da nossa igreja, que estamos juntos participando, toda a juventude também. Então, você é mais que convidado para participar das atividades da juventude durante o isolamento social. Amém. Quanta coisa, hein, Larissa? Que bênção, que bênção. Muito bom para toda a juventude. Então, você que está nos assistindo aqui, adolescente, jovem,
e não está participando dessas atividades, procure a Larissa pelo WhatsApp, pelo Facebook, entre em contato com ela, com o Dinho ou com qualquer outra pessoa da juventude e peça mais informações para poder estar participando. Aproveitando também, na semana passada, a Olga queria falar, mas a internet dela caiu. O Ministério Infantil também tem realizado atividades, então tem sido enviado pela nossa irmã Ana Clarice as atividades das turmas, né, do Ministério Infantil para serem realizadas em casa, em família, com os pais. Então, se você, pai, não está recebendo as atividades do Ministério Infantil de nossa igreja, procure a irmã Olga, procure a irmã Ana Clarice e solicite para ela, para que você seja incluído no grupo do Zap que está compartilhando essas informações, tá bom? Então, agora a gente vai dar continuidade ao nosso momento de culto, de adoração, e iremos cantar o cântico Ele é Meu e também o seu Senhor. E isso é uma verdade. Independente do momento em que a gente estiver atravessando, meus irmãos, Deus continua sendo Deus. Continua sendo o meu Senhor, continua sendo o seu Senhor, continua sendo o nosso Senhor, continua sendo o Senhor da primeira Igreja Batista no Andaraí. E o nosso irmão Luiz, junto com a sua esposa Marta, estarão nos conduzindo nesse momento de adoração a Deus. Pode ligar o seu microfone aí, Luiz, e está com você a palavra. Meus irmãos, vamos louvar o nosso Deus com esse belo cântico. Ele é meu e teu Senhor. 202 no Inário para o Culto Cristão.
Amém, que bênção. Como é bom a gente saber que existe esse Deus que cuida de cada um de nós, que Ele é meu, é teu, Ele é o nosso Senhor, é o Senhor da primeira Igreja Batista no Andaraí. Dando continuidade, meus irmãos, ao nosso culto a Deus, nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus conforme está no boletim que nós compartilhamos com os irmãos no nosso grupo de WhatsApp. Deixa eu tentar aqui ver se eu consigo colocar o texto, caso eu não venha a conseguir, encontro no boletim no grupo de WhatsApp. Eu até reforço, se você não está fazendo parte do nosso grupo de WhatsApp, entre em contato comigo para que eu possa incluir você, meu irmão, no nosso grupo de WhatsApp, tá? Da primeira Igreja Batista no Andaraí. Para mim está aparecendo aqui. Deixa eu dar um tempinho aqui só para ver se vai aparecer no WhatsApp aqui da Rebeca, que está me ajudando com o telefone aberto. Então, o Rafael aqui falou que já foi. Foi aí, Rafael? O texto? Então, nós vamos fazer juntos a leitura da Palavra de Deus, que se encontra no Salmo de número 9, verso 1, 2, 7 a 10 e o 11, a parte A. E assim diz a santa Palavra de Deus. Ó Senhor, Deus, eu te louvarei com todo o coração. Peraí que aqui agora para mim deu uma atrapalhadinha aqui, só um instantinho. Pronto. Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e contarei todas as coisas maravilhosas que tens feito. Por causa de ti, eu me alegrarei e ficarei feliz. Cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo. O Senhor reina para sempre. Estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor. Esse Deus é o Senhor da história, Ele é o Senhor de nossas vidas, Ele continua soberano e governando sobre a nossa existência, independente dos momentos em que estivermos atravessando. E nós continuaremos louvando a esse Deus, cantando agora o cântico Cantai ao Senhor, Salmo 96. Vou passar novamente a palavra para o nosso ministro de música, Luiz, com a sua esposa, Marta, e eles vão estar nos conduzindo em adoração nesse momento. Vamos louvar o nosso Deus com esse cântico. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor, cântico novo. Cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos das suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, o seu formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, o seu formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor, cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome,
proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre as nações as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. A Deus toda a honra e toda a glória, porque o Senhor soberano está acima de todas as coisas. Um Deus poderoso que nos toma em suas mãos e nos abençoe. Então a Ele toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o louvor. Que Deus abençoe a todos. Amém, Luiz. Amém. Que bênção. Como é bom podermos adorar esse Deus que é soberano e é o Senhor de nossas vidas. E agora a gente vai ouvir a mensagem, a reflexão que o pastor Osíris vai estar trazendo para os nossos corações, para as nossas vidas, falando sobre superando adversidades. Então, pastor Osíris, pode ligar já seu microfone aí e eu passo a palavra para o Senhor nesse momento e que Deus esteja abençoando o Senhor profundamente, trazendo essa reflexão, essa mensagem de Deus para os nossos corações, superando as adversidades. Bom dia, irmãos. Mais um domingo que o Senhor nos concede de vida, na presença dEle, cada um nos seus lares. E nesse momento nós estamos unidos como Igreja do Senhor para ouvir a palavra do Senhor. Eu estive refletindo sobre a palavra de Deus que deveria trazer nesta manhã para o seu coração. E eu fui levado ao livro de Atos, capítulo de número 16, quando o apóstolo Paulo faz a sua segunda viagem missionária. Ele, acompanhado de Silas, né? E depois também por Timóteo e o próprio Lucas. E eles vão fazer uma viagem missionária, saem de Antioquia para visitar as igrejas. O evangelho do Senhor estava atingindo todo o mundo romano e as igrejas estavam surgindo e se expandindo e crescendo. Porque o evangelho, grave isso, é o poder de Deus. Então, o evangelho ele tem um poder incalculável. Ele penetra no coração das pessoas e transforma a vida das pessoas. Então, a mensagem do evangelho vai sendo aceita, vai sendo crida, as pessoas vão sendo transformadas e as igrejas vão surgindo. É obra do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, liderando essa segunda viagem missionária, vai passando por várias cidades, até que chega numa cidade muito importante, uma colônia romana, que é a cidade de Filipos. Tá? De Filipos. E nessa cidade de Filipos, ele tem a oportunidade de pregar o evangelho e uma senhora chamada Lídia, ela é atraída pela mensagem. É interessante isso. Há pessoas que são atraídas, há outras que não. Está fora do nosso controle. Nós pregamos para todas. Mas Lídia se sentiu atraída pela mensagem, não é? E se converteu e foi batizada, ela, toda a sua família. Você vai encontrar isso em Atos 16, a partir do versículo de número 11. E depois de convertida, ela hospeda em seu lar os missionários. E Paulo continua ali naquela cidade de Filipos, que era também uma cidade muito importante, como eu já disse, era uma colônia romana. Todos que nasciam em cidades que eram colônias romanas tinham, né, o direito romano, né? Tinha garantias do Império Romano, eram pessoas especiais, vamos dizer assim.
havia leis específicas para elas. E nessa cidade de Filipe, uma colônia romana, era proibido fazer prosélitos. Os judeus eram permitidos, mas não podiam pregar, né, a sua doutrina judaica para converter os cidadãos romanos. Mas Paulo, em vez de obedecer às leis do Império Romano, ele optou por obedecer à lei do seu Senhor, que disse: prega o evangelho a todas as pessoas. E foi isso que ele fez. E ele continuou naquela cidade de Filipos pregando o evangelho. E então eu quero ler para vocês, a partir desse versículo 16, quando ele então tem a oportunidade de pregar o evangelho num determinado local, onde ele todo dia ia, onde as pessoas daquela cidade iam, algumas pessoas, para orar e buscar a Deus. Ele aproveitava esses pontos estratégicos, onde já haviam pessoas buscando a Deus para apresentar Jesus. Diz assim o texto sagrado: e aconteceu que indo, Atos 16, de 16 a 31, tá bem? Acompanhe na tela. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Gravem isso. Ela era uma escrava. Ela era possuída por um espírito maligno, né, que dava a ela poder de adivinhar. Então, muitas pessoas procuram e querem saber do seu futuro e pagam por isso, não é? Então, essa jovem estava escravizada por espíritos malignos, escravizada por senhores humanos que exploravam o lucro, né? Continuando. Esta jovem, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, olhe bem, essa jovem possuída por espíritos malignos, não é? Clamando: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Observe, ela está falando exatamente a verdade. Eles eram verdadeiramente servos de Deus e estavam anunciando o caminho da salvação. Vocês veem como que o espírito maligno, ele é tão astuto que ele usa a verdade para confundir. Percebeu? Esse é que é o perigo, não é só a verdade, é como a verdade é comunicada. Isso tem muito a ver. E no dia de hoje nós estamos vendo isso cheio de falsos profetas, pegando textos da palavra fora de contexto, anunciando verdades, mas com outras intenções. Então, os espíritos malignos estavam exaltando o nome de Deus. Então, não se assuste com isso. E essa atitude dessa jovem continuou por vários dias. E Paulo evangelizando, indo para o local de oração, para evangelizar, e todo dia que ele passava com seu grupo de companheiros, de missionários, essa mulher, essa jovem, estava gritando em alta voz. E isso confundia as pessoas, dava a impressão que ela fazia parte do grupo. Estão entendendo? As pessoas achavam que adivinhar, ler mãos, isso também está de acordo com o que Paulo estava fazendo. Continuando. Mas Paulo, perturbado, ou seja, Paulo chegou um momento que ele se irritou, que ele viu que aquilo ali estava prejudicando, que aquilo ali era artimanha de Satanás. Então, Paulo, perturbado, e creio eu também, perturbado porque era uma jovem ainda tão nova e sob o domínio e escravidão de Satanás, não é? Ele estava perturbado com aquilo tudo, voltou-se e disse ao espírito, não disse à jovem, reparou? Que não era jovem, ela estava sob domínio de espíritos malignos que adivinhavam. Então ele diz ao espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela, e na mesma hora saiu, na mesma hora. Porque o nome de Jesus tem poder e tem autoridade sobre todas as potestades. Esse é o nome, sobre todo nome. Continuando. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Né? Então, os senhores, vendo que o dinheiro estava indo embora, que acabou o lucro, eles tentaram, então, falei, nós temos que prender esses homens.
e foram até as autoridades, apresentando-os aos magistrados, aos juízes, né? E disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem a costumes que não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. Ou seja, ele está contrariando a lei romana. Nós somos cidadãos romanos, essa cidade é uma cidade colônia romana, e ele está fazendo proselitismo, doutrinando o nosso povo com coisas estranhas. Tá? E aí o que aconteceu? A multidão se levantou unida contra eles, contra os servos do Senhor, os missionários. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, olha que coisa humilhante, você ficar nu, não é? Rasgou as vestes, mandaram açoitá-los com varas, são açoites terríveis, que rasgam a pele da pessoa, a carne, as pessoas ficam em sangue vivo. Eles apanharam muito com varas, torturados, tortura. Continuando. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que o guardasse com segurança. E ali eles foram para um local de tortura, tiveram seus pés amarrados em troncos, sem poder se mexer, era tortura. E uma prisão úmida, né, que não tem mínimas condições sanitárias, escura, sem luz, um subsolo. E ali estavam eles presos, sendo torturados naquele momento. Que adversidade que os servos do Senhor estavam passando. Como é que Deus permite uma coisa dessa, né, irmãos? Como? Você deve estar se perguntando. E eles estavam fazendo a obra do Senhor. Continuando. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam os hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Quer dizer, uma coisa que foge da lógica, foge da razão. Como é possível você estar passando por uma adversidade tão terrível como esta? Estão louvando esse Deus que não livrou vocês da prisão. Mas eles oravam, louvavam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutando, sendo evangelizados através dos louvores, como faz aí o nosso ministro Luiz, nós dirigindo louvor, Paulo dirigindo louvor ali junto com o Silas, e daqui a pouco um preso começa a ouvir, o outro começa a sussurrar. Sabe que eu até que gostei desse cântico? Naturalmente, deveriam ser alguns salmos, né, que eles aprenderam, né, na tradição da igreja, dos discípulos. E então eles estavam orando e cantando hinos a Deus, e os demais presos escutavam. Agora observe o que acontece. De repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas. Eu fico impressionado, e foram soltas as prisões de todos, as cadeias, as correntes. Terremoto não faz isso. Terremoto derruba a casa, derruba o prédio. Você vira ruína. Não, era um terremoto seletivo. Era um terremoto que fez tremer tudo, mas abriu apenas as portas e fez cair as correntes. E o que acontece? O carcereiro responsável por toda aquela prisão, que estava dormindo, acordou. E acordando o carcereiro, diante de um terremoto deste, né, irmãos? Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Ele achava que todos tinham fugido. Preso, irmãos, numa cadeia com tanto sofrimento, com tortura, vendo porta aberta, vai ficar parado, irmão? Você acha? Então ele imaginou, todos fugiram. Ele queria se matar porque era um homem honrado, ele não queria manchar, né, a sua honra, o seu nome, ele tinha família. E vão dizer que eu fui o culpado. Então prefiro morrer. Que homem de caráter, não é? Mas aí ele ia se matar, mas Paulo, quando viu aquilo, clamou com grande voz, dizendo: não faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Olha só o poder de Deus, hein? Fazer preso ficar congelado. Os presos ficaram congelados, eles não saíram, não deram um passo para fora da prisão. Todos ficaram ali.
É impressionante. Muitas pessoas não reparam isso. Para mim, aqui já é uma demonstração incrível do poder de Deus. Né? Todos aqui estamos. E o que acontece? Pediu luz, porque o lugar, como eu disse, não tinha sol, era escuro, era sombrio, era fétido, era um lugar terrível. E pedindo luz, soltou dentro todo trêmulo, o carcereiro, aquele que tinha autoridade. Ele estava tremendo. E Paulo e Silas tranquilo, quem estava tremendo era o carcereiro. Se prostrou ante a Paulo e Silas. Você já viu uma autoridade judiciária se prostrar diante de prisioneiros? Ele se prostrou porque ele reconheceu que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo. Eles reconheceram que Deus era o Todo-Poderoso, que aquele terremoto era diferente, que aquele terremoto ele nunca tinha visto igual. Era um terremoto de Deus. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Eu quero seguir esse Deus que vocês falam, que vocês cantavam tanto de salvação, que esse Deus é um Deus que salva. Como é que eu posso para me salvar? Porque aquele terremoto não só sacudiu aquela prisão, mas sacudiu também aquele homem, fez tremer as convicções daquele homem, que estavam talvez muito mal estruturadas, né? Em falsos deuses, em falsos ídolos. Tudo tremeu dentro daquele homem. Eu quero ser como vocês, como é que eu faço para me salvar também? E eles responderam assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Sabe, naquela cultura patriarcal, quando um chefe de família seguia uma determinada religião, a família acompanhava. E é interessante que, nesse momento, o apóstolo está profetizando. Se você crê, Jesus vai transformar a sua vida de tal maneira que os seus familiares também vão te seguir e vão entregar o coração a esse Jesus. A salvação é individual, tá? É necessário que você entregue o seu coração ao Senhor Jesus Cristo, cada um. Não é porque o pai é crente que o filho é crente. Mas Paulo estava dizendo, dentro daquela cultura, se você fizer isso, e profetizando, a sua família também vai te seguir. Então, eu quero destacar 3 pontos nesse momento que tem a ver com a nossa situação nesse momento que estamos vivendo. Estamos diante de adversidades também, dificuldades. Assim como o apóstolo e seus companheiros e Silas estavam ali diante daquelas adversidades todas, não é? Como sofreram. Mas eles superaram aquelas adversidades. Essa história termina eles soltos, livres, pregando o evangelho, o carcereiro convertido, sua família batizada, todos alegres em volta de uma mesa, né, numa refeição na casa do carcereiro. Essa história termina muito linda, com muita alegria. Como é que eles superaram essa adversidade? Primeiro, vivendo para Cristo. Vivendo para Cristo. Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora aquele espírito saiu daquela jovem. Nós temos que viver para Cristo. Ou seja, o nosso propósito de vida deve ser para servir ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso propósito de vida. Se você vive assim, você tem, então, autoridade para usar o nome de Jesus. Se você é apenas um religioso e vai usar o nome de Jesus, o diabo vai achar graça de você. Vai rir de você. Né? Isso tem passagem na Bíblia que nos mostra claramente. Para você superar a adversidade, primeira coisa, você tem que estar em missão de Deus no mundo. Não se deixe ser seduzido e atraído pelos prazeres que existem nesse mundo. Mas viva para o Senhor. Que a sua vida seja pautada por uma vida cujo propósito dela é servir ao Senhor. Faça isso. E você já vai começar dando o primeiro passo para superar as adversidades. Né? Vamos para o segundo ponto? Vamos lá? Louvando ao Senhor. Então, eu estou no meio da adversidade, sou um servo do Senhor. Deus permitiu que essa adversidade atingisse a minha vida. Mas eu louvo ao Senhor, porque eu vivo para Ele, eu conheço esse Deus, eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Eu sei quem é esse Deus. Eu não sirvo a um Deus desconhecido, eu tenho experiências com esse Deus. Por isso, eu louvo a Ele em qualquer situação. É muito fácil louvar a Deus quando está tudo bem na sua vida, não é? Mas louvar a Deus em meio às adversidades são para poucos. São para os verdadeiros discípulos. E Paulo e Silas oravam
e cantavam hinos a Deus. Que você faça nesse momento isso. Louve ao Senhor, porque Ele está com você nessa adversidade. Ele não nos abandona em meio à adversidade. Louve ao Senhor. Há uma razão para você estar aí nessa adversidade, todos nós. E, finalmente, terceiro ponto que eu gostaria de destacar com você é que eles aproveitaram aquela adversidade, aproveitaram a oportunidade que surgiu, e Deus usou aquela adversidade para salvar um homem e toda a sua família. Esse é o terceiro ponto. Você deve testemunhar do Senhor. Testemunhar do Senhor. Tá? Testemunho. As oportunidades vão aparecer em meio à adversidade. Vão aparecer pessoas que vão estar angustiadas, tristes, em pânico, em depressão, liga para você e você vai ter oportunidades e você precisa conhecer esse Jesus que está conosco em meio às adversidades, que transformou minha vida, que transformou a minha vida e dá paz, mesmo que nós estejamos numa prisão fétida, estejamos sendo torturados, Ele nos dá paz. É uma oportunidade que Deus dá em meio às adversidades. E nós precisamos testemunhar do Senhor em meio às adversidades. Então, eu queria concluir dizendo para você, nós estamos em uma adversidade, estamos vivendo dias difíceis, mas você é uma pessoa que serve ao Senhor. Continue servindo a Ele, vivendo para Ele, amando o Senhor, não é? Amando o Senhor, não é? Viva para Ele, que o seu propósito de vida seja unicamente, exclusivamente para glorificar o nome do Senhor. E aí você vai poder superar as adversidades. Viva para Cristo, louve o Senhor e testemunhe do Senhor em meio às adversidades. E essa adversidade vai passar. E você vai perceber que você passou e agora está mais íntimo de Deus e conhece mais ao Senhor. Deus te abençoe e que você possa brevemente estarmos todos juntos, louvando ao Senhor no templo na rua Leopoldo 71, com uma vida transformada, superando as adversidades. Um abraço. Fique com Deus. Que bênção, pastor. Que palavra maravilhosa nesse momento que passamos, sim, por adversidade. Como é bom sabermos que existe um Deus que conduz a nossa história e que tem poder, como o senhor falou, né, para mudar a realidade. Nós vamos orar, então, colocando as nossas vidas diante desse Deus. Eu não sei se você que está, né, participando desse culto conosco já teve essa oportunidade, esse privilégio, que é entregar a sua vida aos cuidados desse Deus, para que você consiga superar as adversidades. Somente quando Jesus for o Senhor e Salvador da sua vida. Então, eu vou chamar aqui novamente a irmã Larissa. Larissa pode ligar o seu microfone e a Larissa vai nos conduzir em oração nesse momento, colocando as nossas vidas diante de Deus e colocando a vida daqueles, Larissa, que quem sabe ouviram essa mensagem agora do pastor Osíris e entenderam a mensagem que em meio às adversidades, somente Deus pode nos resgatar da situação em que nos encontramos, colocando a vida dessas pessoas também diante do Senhor. Nos eleve a oração, Larissa. Senhor, meu Deus maravilhoso Pai, muito obrigado pela oportunidade de termos ouvido a sua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que temos o Senhor apesar de qualquer adversidade, assim como Paulo e Silas naquele momento. Obrigada a todos que escutaram a sua mensagem, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque a sua mensagem se fez presente essa manhã. Senhor, o Senhor sabe quem está assistindo, quem vai assistir essa live depois. O Senhor sabe das dificuldades melhor do que nós. O Senhor sabe das dificuldades, dos problemas, das coisas que elas precisam muito melhor do que elas mesmas, Pai. Então, eu te peço aqui agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja com essas pessoas, esteja com cada família aqui, que o Senhor sabe dos problemas, que o Senhor possa estar trazendo paz ao coração delas, que o Senhor possa estar trazendo consolo, Pai, que apesar de qualquer coisa, elas possam ter a certeza que o Senhor está com controle de tudo. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. E agora nós vamos ter um momento de consagração de bens e vidas, e a gente sempre reforça que nesse momento nós estamos
sugerindo aos irmãos que façam, entreguem, né, o seu dízimo, a sua oferta, por meio de transferência bancária, por meio de depósito no caixa eletrônico. Aqueles que têm dificuldade podem estar indo na igreja às terças-feiras, a partir das 10 horas da manhã, que os irmãos estão ali para receber também o seu envelope. E a gente sempre lembra, né, na hora do preenchimento do envelope ou da transferência feita, sempre colocar, né, no envelope para que deve se destinar o valor ali que o irmão está entregando. Por exemplo, eu coloquei ele R$100, então R$80 é do meu dízimo para o Senhor, R$10 vai para ajudar a mesa do amor, cesta básica, R$10 vai para missões. Então a gente tem que especificar no envelope. Assim como na transferência bancária também. Você faz a transferência, pega o comprovante e manda por WhatsApp para o nosso irmão Antônio, ou para a Carlinha, sua esposa. Então você envia para ele e coloca lá: Antônio, desse valor aqui que eu depositei nesse recibo, que está aqui, ó, R$100, por favor, coloca 80 como sendo meu dízimo, coloca 10 como sendo uma oferta para a mesa do amor, para ajudar na cesta básica, na ação social, e coloca 10, por gentileza, para ajudar missões. Então, sempre especifique para que a gente possa dar o destino que os irmãos gostariam para esses valores. E nós vamos, então, fazer a leitura de um recitativo bíblico. Deixa eu colocar aqui a leitura bíblica, só um instante, por gentileza, e nós vamos fazer juntos, então, a leitura desse recitativo bíblico. Espera aí. Para mim não está passando aqui, não. Então, eu vou tirar, que para mim está dando um probleminha aqui, vou parar, vou tirar e vou fazer a leitura no boletim, conforme os irmãos receberam, né? Tem um recitativo bíblico que está em capítulo número 9, verso 7 e 8. Tem um microfone ligado aí, acho que é da Larissa. Larissa, dá uma desligada. Obrigado. Nós vamos... mas não, essa aqui apareceu, foi a primeira leitura. Aí não está passando para a segunda, está dando um probleminha aqui. Então, nós vamos fazer a leitura do recitativo bíblico. 2 Coríntios 9, verso 7 e 8, está no boletim, conforme disponibilizamos pelo WhatsApp. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Então, é para isso que nós temos os valores que recebemos, para a glória de Deus, para o engrandecimento do reino de Deus, para a realização de boas obras. E nós vamos, então, cantar nesse momento de consagração de bens e vidas, o cântico Aos Pés da Cruz. Então, o ministro Luiz pode ligar esse seu microfone, Luiz, e vai estar, então, nos conduzindo nesse cântico Aos Pés da Cruz. Louvemos a Deus. Louvemos a Deus.
graças do Senhor, eu continuo olhando para ti. Posso prosseguir, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha paz e consolar meu coração. Eu me choro nas dores, lá no nome de Jesus, Senhor, misericórdia, graça e luz, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha paz. Lá no meu coração, eu me choro nas dores, lá no nome de Jesus, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém. Como é bom crermos nesse Deus, né? E nós vamos então agora orar para encerrar o nosso culto dessa manhã. E eu vou colocar aqui diante do Senhor alguns nomes, tá? De aniversariantes e motivos de oração que encontram-se no nosso boletim, tá bom? E logo após a leitura, eu passarei a palavra ao pastor Osíris, que vai estar então consagrando os dízimos, as ofertas, as vidas fiéis ao Senhor e também colocando diante de Deus os aniversariantes e os nossos motivos de oração e dando também a bênção apostólica ao final, tá bom, pastor Osíris? Quando terminar a leitura aqui. Então, aniversariante, dia 26, irmã Denise Lima. Dia 26, Valdeci de Oliveira. 27, Ronaldo Antunes. 29, Vinícius Araújo. 30, Lucas Silva. 2 de maio, Genaína Fernandes. 2 de maio, Maria Luísa de Souza. Aniversário de casamento, 26/4, Rejane e Elvis Liberato, 8 anos. Bodas de Papoula, parabéns ao casal. Dia 28, Elba Sofia e Rafael de Oliveira, 18 anos de casados. Bodas de Turquesa, parabéns ao casal, 18 anos. E no dia 28 também, Rosana e João Bueno Sampaio, 42 anos de casamento. Bodas de prata dourada, parabéns ao casal por mais um ano de casamento conjugal. E motivos de oração, Stephanie, filha da Cláudia, Marcos Ramos, Maria Juscelia, Altamira, esposo da Michele Guido e irmã da Letícia, amigas do trabalho da irmã Clemilda Arruda, Arnaldo Caboclo, Clarice, irmã da Cleonice, que está fazendo tratamento de quimioterapia, Sérgio Lúcio Amaro, filho do Dirceu Amaro, conforto para famílias enlutadas, e Mariná pede por Anderson Arcanjo, que está entubado com Covid-19, que Deus cure seus pulmões e que Deus cure do câncer a sobrinha Alessandra. Então, são os pedidos, pastor Osíris, que os nossos irmãos colocam nesse momento. Então, eu passo a palavra ao Senhor para consagrar os dízimos, as ofertas, os aniversariantes, aniversários de casamento e esses motivos de oração que foram aqui apresentados. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque nós podemos, como igreja, estar nesse momento unidos em nossos lares, com o nosso coração ligado no Senhor, unidos pelo Espírito Santo, um só propósito, que é exaltar o seu nome, o Deus que realiza maravilhas, que em meio às adversidades nos sustenta, nos dá paz, nos motiva a louvá-lo, e que o Senhor nos ajude nessa adversidade que estamos passando, para testemunharmos do Senhor e anunciar que somente crendo no Senhor Jesus Cristo podemos ter a salvação e usufruir da tua paz. Agora, Pai, colocamos diante do Senhor todos esses aniversariantes que foram lidos aqui pelo pastor Rodrigo e pelos casais que estão completando mais um ano de vida comum. Que o Senhor dê a eles muitos anos sobre a face da terra, usufruindo da tua paz, vivendo todas as bênçãos que o Senhor tem para dar a cada um deles, Senhor. Coloca em tuas mãos também, ó Pai querido,
a vida desses que aqui foram solicitados, que estão passando por momentos difíceis com esta enfermidade, pessoas que estão passando por tratamento de câncer, que o Senhor esteja abençoando os médicos, os remédios, dando toque de cura que só o Senhor pode dar. Amém. Me lembro agora também, Senhor, além desses nomes lidos, do nome da doutora Elba, que o Senhor esteja visitando-a nesse momento, trazendo cura. Irmão, também o irmão Jorge, a irmã Rosa, que estão também com Covid-19. Que o Senhor passe agora, Senhor, e por no seu leito, afofe a cama deles e também toque com o seu toque de cura, de modo que brevemente eles possam estar retornando às atividades normais. Amém. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Seca a tua igreja em meio a essa adversidade e que muito brevemente, Senhor, nós possamos estar juntos, louvando, engrandecendo o teu nome, nos abraçando, Senhor, em Cristo Jesus, vencendo mais uma adversidade em nossa vida, porque o Senhor é o Deus que nos dá a vitória. Obrigado, Pai, por esta manhã, que teu amor, Pai, e a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do teu Espírito Santo estejam com cada um de nós, com todo o teu povo, sobre a face da terra espalhados, hoje e para sempre. Amém. Amém. Que Deus esteja abençoando a todos. E eu vou só compartilhar aqui, pastor Osiris, no final, nossa live de mais tarde, né? Mais tarde nós teremos uma live com a nossa irmã Marta, que é assistente social, e vai estar falando sobre a questão social, né? A questão social não, a ação social nesse momento de pandemia. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, só um instantinho. Peraí. Top. Calma, João, calma. João tá nervoso aqui, gente. Ele falou que não é não. Deixa eu colocar aqui. Um instante. Aqui. Vamos ver se vai aparecer. Aqui, agora foi, apareceu. Então, essa é a nossa programação, né? De mais tarde, nós falaremos sobre pandemia e ação social. E a nossa irmã Marta, líder do Ministério de Ação Social, vai estar nos conduzindo nesse momento de reflexão sobre o papel, né, social da igreja nesse momento de pandemia. Ela vai estar trazendo também algumas informações de caráter prático para você, meu irmão, minha irmã, que de repente pode estar se perguntando em relação a alguns benefícios, né, que o governo tem oferecido. Então, ela vai trazer algumas orientações nesse sentido e vai trazer também uma reflexão do que a igreja tem feito nesse momento de ação social. Por isso, eu até reforço aqui, né, além de todos participarem da live às 18 horas com a nossa irmã Marta, que no momento também da sua transferência, do seu depósito, da sua entrega do envelope na terça-feira, do seu dízimo, da sua oferta, que você lembre da ação social, que você lembre da mesa do amor e que você possa estar fazendo, então, a sua dedicação também da sua oferta para ajudar na ação social da igreja. Eu sempre brinco, né, que às vezes as pessoas me perguntam, Rodrigo, quanto que temos feito de ação social? Eu sempre respondo, exatamente o que eu e você ofertamos para a ação social. Então, é isso que a igreja possui de recursos para utilizar em ação social. Então, se o irmão está sensibilizado nesse momento, vendo pessoas, perdendo emprego, com dificuldade, não perca essa oportunidade de Deus usar a sua vida e ofertar e ajudar também na ação social da igreja, na mesa do amor. Então, mais tarde, 18 horas, todo mundo aqui no Facebook participando da live da igreja. Então, que Deus a todos abençoe, fiquem todos na paz e um bom domingo para todos. Amém.